Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui. Eu espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, um ótimo final de semana e que estejam preparados para iniciar mais uma semana, né? Enfim, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, estejam muito bem, saudáveis, em casa, né? Como nós devemos estar nesse período agora. Enfim, pessoal, hoje teremos uma aula de artes. Falaremos um pouco sobre a criação da arte, como é possível, técnicas de criação, como desenvolver a arte, tá bom? Então, permitam-me colocar o cabeçalho aqui. Tem um material bem legal aqui para vocês, tá bom? Desde já quero desejar para vocês boas provas. Sei que todos vão tirar ótimas notas, tenho certeza, tá bom? Boas provas. Arrasa. Pessoal, como eu já tinha dito para vocês, a aula de hoje vai ser sobre técnicas artísticas. Como podemos criar a arte. Já falamos muito sobre arte nesses 2 meses de aula. Vocês já conseguiram compreender a concepção de arte, que é uma manifestação artística, é uma manifestação de pensamentos, é uma manifestação de sentimentos, tá? Ou seja, a arte ela é uma forma de expressão. Em suma, a gente pode resumir a arte como isso. Se alguém perguntar, fulano, o que é a arte? Bem, a arte é uma forma de expressão, ok? Só que, como é que podemos nos expressar através das artes? Quais são as possibilidades de produção artística? É isso que nós vamos ver nessa aula. Pronto, formas de produção artística. Vou compartilhar o material aqui com vocês, bem legal. Ok, vamos lá. Então, nas artes visuais, quase todo material e técnica podem ser utilizados para criar uma obra. Essas técnicas a gente vai começar uma sessão sobre elas, porque existem várias técnicas de produção artística e muito válido a gente estudá-las. Entretanto, existem aqueles que são mais conhecidos, considerados como tradicionais, modernos ou contemporâneos. Entre os meios artísticos tradicionais, há 3 técnicas que se manifestam no espaço bidimensional, ou seja, altura e comprimento. O desenho, a gravura e a pintura. São essas as 3 técnicas que podem ter a altura e comprimento. É o desenho, a gravura e a pintura. Embora o resultado formal de cada uma dessas artes visuais seja bastante diferente, ou seja, embora o desenho e a gravura sejam similares, a grande diferença entre eles se encontra na técnica envolvida. Para a produção artística, gente, sempre tem uma técnica, tá? Uma técnica de pintura, de pontilhado, de traços, enfim, isso que a gente vai ver. Os outros meios tradicionais, a escultura e a arquitetura, manifestam-se nas 3 dimensões do espaço tridimensional: altura, comprimento, largura ou profundidade. Ou seja, através da escultura, em uma escultura você consegue expressar a altura, comprimento e a largura da mesma. O desenho, a gravura e a pintura, por sua vez, só conseguem expressar altura e comprimento, né? Se você quiser desenhar um boneco muito alto, você pode, né?
faz um desenho muito alto. Se você quiser fazer um boneco muito comprido, você também pode fazer. Só não pode fazer um boneco muito profundo, que é, por exemplo, aqui, ó. Pronto. Profundidade. Isso aí você só consegue expressar através da escultura, arquitetura. Bom, beleza, vamos para algumas técnicas agora. Desenho. Muito bem, acho que é o mais conhecido, né? Todos vocês aí, quem aqui não gosta de desenhar, né? Eu gosto, mas meus desenhos não são muito bons, não. Vou ser sincero com vocês. Não são nada bons. Essa é a verdade. Mas eu gosto de desenho, eu amo desenho. Então, desenho é o processo pelo qual uma superfície é marcada e aplica-se sobre ela a pressão de uma ferramenta. Em geral, um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel. Esse pastel, nanquim, carvão, era porque, como eu já tinha explicado para vocês, naquela época, por exemplo, na arte egípcia, arte rupestre, enfim, eles utilizavam as cores naturais. Não existiam essas cores artificiais que nós usamos hoje, eram cores naturais. Então, eram frutas, eles tiravam a cor das frutas, de alguns materiais, algumas obras-primas, enfim. Desta forma, eles movem de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas. O resultado desse processo, que é a imagem obtida, também pode ser chamado de desenho. Então, aqui, claro, a gente tem uma pequena descrição do que é desenho, né? Mas todos vocês já sabem exatamente o que é, só que a gente não precisa focar muito nisso, né? Dessa forma, um desenho manifesta-se essencialmente como uma composição bidimensional. Quando esta composição possui uma certa intenção estética, o desenho passa a ser considerado uma expressão artística. O que isso quer dizer? Quando, pessoal, o desenho ele pode ser considerado uma expressão artística, é quando ele é feito sobre um propósito. Tá? Não é quando simplesmente você pega algo e desenha por qualquer motivo, não. Mas quando você desenha algo com um motivo, tá? Então, ali ele já pode ser considerado uma expressão artística. Porque lembra que eu tenho dito para vocês, a arte ela é o quê? Ela é a manifestação de sentimentos. Então, se você quer produzir arte, você precisa expressar alguma coisa com aquele desenho. Não adianta assistir o filme Need for Speed, né, e desenhar um carro. Tá, beleza, desenhar um carro, mas o que é que esse carro quer dizer? Qual é a função de eu desenhar esse carro? Tem alguma função? Tem algum propósito? Tem algum motivo? Não, então, tecnicamente, eu não tenho uma produção artística, eu tenho apenas um traço, né, com desenhos, beleza? Porque nem todo desenho pode ser considerado uma arte, tá bom? Por mais que as pessoas pensem que arte só tem a ver com desenhar, mas não é. Se você fizer um desenho, mesmo que o desenho seja muito bom, mas se você não tiver um fundamento com aquele desenho, então certamente você não produziu uma obra artística, você apenas fez alguns traços bem feitos e a pintura, né? Mas não pode ser considerada como uma produção artística. Vamos continuar aqui. Pronto, aqui a gente tem. Pronto. A escolha dos meios e materiais está intimamente relacionada à técnica escolhida para o desenho. O mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. Essa parte aqui é muito interessante, pessoal. Ó,
O material que você vai utilizar para produzir o desenho, a expressão artística, vai depender da técnica que você vai utilizar. Existem técnicas de desenho, professor? Certamente, professor. Quem gosta muito de desenhar sabe que existem técnicas para que você consiga desenhar melhor. Algumas técnicas de sombreamento, onde você consegue acrescentar sombras ao redor da imagem, talvez até para dar um efeito mais dramático no personagem. Tem essa possibilidade também. Quando eu costumava desenhar, quando era mais jovem, eu utilizava, se não me engano, era papel higiênico. Você pega um lápis e utiliza papel higiênico e você faz vai colocando algumas sombras e isso deixa o personagem um pouco mais dramático, dá um foco em alguma parte do seu corpo. Isso aí deixava o desenho mais interessante, né? Isso acontece muito em desenhos. Ó, a gente vê que tem partes que são mais claras e outras que são mais escuras. Então, isso aí são técnicas de desenho que fazem, que destacam uma parte do desenho, beleza? Ó, então, aqui ele está dando até um exemplo. Ó. O mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. Exatamente, pessoal. Se você faz um desenho com um bico de pena, você já está procurando algo mais, como é que eu posso dizer? Você já está procurando algo talvez mais com traços mais definidos. Porque a pena, quando você vai desenhar com a pena, ela produz traços finos, né? Bem definidos. Então, se você desenhar com a pena, é possível que você faça apenas traços retos, tá? Sem curvas, sem traços definidos, porque a pena ela não possibilita esse rabisco que o lápis faz, o lápis e o grafite. Já o grafite não, você pode fazer, pintar e fazer aquelas bordas, aquele, né? Risca um pouquinho assim, já o pincel, a tinta, a pena de pincel, ela não pode fazer isso. Ela utiliza técnicas diferentes. Então, dependendo é, da obra que você estiver fazendo, da sua intenção, você vai utilizar técnicas diferentes que vão requerer materiais diferentes. Um leva ao outro. Mas a gente vai estudar mais sobre essas técnicas. Pronto. Existem meios de desenho à base d'água, que é o lápis aquarela, por exemplo, que podem ser feitos com o uso de lápis normais e então umedecidos com um pincel molhado para produzir vários efeitos. Há também pastéis oleosos e lápis de cera. Pastéis oleosos e lápis de cera. Desde a invenção do papel, ele se tornou o suporte dominante para a realização de desenhos. A gente consegue classificar, pessoal, o desenho. Aí ele pode ser classificado de acordo com o material utilizado, tá bom? Como a gente pode ver aí, ele pode ser classificado de acordo com os materiais que você utilizou e também de acordo com a finalidade que você o fez. Aqui temos um pouco sobre a modalidade do desenho, ou seja, de que forma o desenho pode vir. O desenho, pessoal, ele pode vir como desenho técnico ou industrial, que normalmente é aquela planta que desenha normalmente a estrutura interna de algo. Por exemplo, um arquiteto, quando ele vai fazer um prédio ou alguma coisa, ele tem que ter a planta, né? Ele faz a planta, ele faz todo aquele processo, né? Da planta, do prédio e tudo mais. E aquilo ali, para ele realizar aquilo, ele tem que ter uma leitura, ele tem que fazer a leitura do desenho. Tá? Quando o arquiteto planeja a casa, o prédio, sei lá, aí ele passa, né, para o engenheiro, passa para os executores, né? Enfim. E eles analisam, eles leem, né, a planta lá. Então, essa forma de desenho ela é muito útil, ela é muito eficaz, porque ela, de fato, ajuda, tá bom? Para que você possa fazer essa leitura, beleza?
deixar vocês visualizarem aqui um minutinho. Pronto, pessoal. Aproveitei e peguei um copo d'água aqui também. Pronto, então, aqui é um desenho de uma estrutura, que é um desenho arquitetônico. Desenho voltado especialmente ao projeto de arquitetura, realizado de modo geral, com auxílio de réguas, com compassos, esquadros e outros elementos. Desenho científico, empregado na zoologia, na botânica e anatomia, fartamente empregados como ilustração de manuais didáticos. Desenho científico. Ilustração, um tipo de desenho que pretende expressar alguma informação, normalmente acompanhado de outras mídias, como texto, vídeo e etc. Croquis ou esboço, um desenho rápido, normalmente feito à mão, sem a ajuda de demais instrumentos, que não propriamente os de traçado e o papel, feito com a intenção de discutir determinadas ideias gráficas ou de simplesmente registrá-las. Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada. Ó, faz-se o esboço, vendo? Faz-se o esboço, o desenho, com esses traços, essas linhas, e em seguida é realizada a pintura, né? A gente faz todo o fechamento, né? As linhas, e depois realiza a pintura interna. Então, isso aqui é chamado de croquis ou esboço, tá bom? Uma característica interessante é que ele não, a maioria das vezes não é feito com a ajuda dos instrumentos, tá? Como assim? Ele normalmente é feito apenas com lápis e borracha. Aí não tem a utilização de outras técnicas mais avançadas e outros instrumentos, não. Ele normalmente é feito apenas com lápis ou caneta ou o que você estiver utilizando para pintar e a borracha, apenas isso, tá? Aí aqui, como você está vendo, a função do esboço é simplesmente registrar uma ideia, deixar uma ideia pronta para que futuramente ele possa trabalhar nele. Lembrando, pessoal, que o esboço não é o desenho completo, tá? O esboço é, como vocês estão vendo aí, uma previsão de como ficará, tá bom? Ele é uma previsão de como a obra vai ficar. Então, ele não é o resultado final da obra, ele é uma previsão da obra, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Pode cair uma questão dessa perguntando se o desenho já é o esboço, mas não é, tá? O esboço, ele é uma preparação para a finalização do desenho. Pronto. Gravura difere do desenho na medida em que ela é produzida e se pensa na sua impressão e reprodução. Uma gravura é produzida a partir de uma matriz que pode ser feita de metal, calcografia, pedra, litografia, madeira, xilogravura ou seda, serigrafia. Nessa arte visual, o artista trabalha nesses suportes e faz uma gravação da imagem de acordo com as ferramentas que utiliza. E com o propósito de imprimir uma tiragem de exemplares idênticos, que pode ser feita pelo próprio artista ou orientado a um impressor especializado. Uma gravura é considerada original quando é assinada e numerada pelo artista dentro de conceitos estabelecidos internacionalmente. Após aprovar uma gravura, o artista tira várias provas que são chamadas de prova do artista. Ao fim da edição, a matriz deve ser destruída ou inutilizada. Cada imagem impressa é um exemplar original de gravura e o conjunto desses exemplares é denominado tiragem ou edição. Em uma tiragem de 100 gravuras, as obras são numeradas em frações. Pessoal, a gente fez um aparato geral, a gente fez um resumo aqui de algumas formas de desenho.
tá? Aqui a gente já parte mais para a técnica. Ó, eu vou demonstrar para vocês ainda duas outras formas de desenho, tá bom? E na próxima aula a gente vai trabalhar as técnicas para a elaboração de cada uma desses desenhos, dessas formas de desenho, tá bom? Devido ao nosso pouco tempo, a gente não vai ter realmente tempo para completar e falar sobre todos os aspectos dessa aula, mas vamos deixar para a próxima aula para estudar as técnicas. Então hoje vamos finalizar as formas de desenho, tá bom? Temos agora a famosa pintura. Refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma líquida de uma superfície bidimensional, ou seja, que tem tamanho e comprimento, de modo a colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Então, a pintura, ela é, em resumo, a aplicação de tinta de tonalidade sobre uma superfície. Em sentido mais específico, a arte visual na qual se pinta em determinadas superfícies, tais como papel ou uma parede, pintura mural ou de afrescos. Então, esse tipo de desenho aí, ele é resumidamente uma técnica onde você utiliza tinta, pigmentos sobre superfícies, preferencialmente bidimensionais, que são superfícies que tenham altura e largura. Tá? Então, através da pintura é possível expressá-los também. A pintura é considerada por muitos como uma das expressões artísticas tradicionais mais importantes no mundo das artes visuais. Muitas das principais obras de arte da história, tais como a Mona Lisa, são pinturas. Talvez a pintura tenha essa importância toda, talvez devido ao fato da maioria das obras importantes e que revolucionaram, que causaram algum impacto na sociedade, terem sido pinturas. Talvez esse seja o motivo pelo qual a pintura ela é tão renomada e conhecida, porque há várias outras técnicas, pessoal, várias outras técnicas legais, que a gente fica muito preso ao desenho, à pintura, né? A gente fica muito preso a isso. A gente acha que só tem isso, mas não é. Tá? Vai muito mais além. Tem várias outras técnicas. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, grafitagem é também uma forma de arte, mas que não é muito discutida, não é muito falada em sala de aula. As pessoas quando associam logo arte com pintura, mas não é apenas isso. Tá? A pintura, ela é de fato uma obra artística, sim, mas ela ficou mais conhecida pelo fato de ter dado algumas obras que influenciaram o mundo, revolucionaram o mundo, terem sido pinturas. Então, esse é um dos principais motivos da pintura ser uma das técnicas artísticas mais conhecidas. Mas não é porque ela é melhor do que as outras, não. Cada uma tem suas características específicas. Então, a Mona Lisa, por exemplo, foi uma obra artística muito conhecida em todo canto. Só dizer que não conhece Mona Lisa, certamente não mora nesse mundo, né? Vive em outro mundo. Mas ela é uma pintura, tá? A maioria foi isso. A maioria, de fato, foram pinturas que revolucionaram alguma parte do mundo, que trouxeram alguma contribuição para o nosso mundo, tá? Pronto. A pintura se diferencia do tamanho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele, que é o desenho, apropria-se principalmente de materiais secos. Enquanto técnica, a pintura envolve um determinado meio de manifestação, a superfície onde ela será produzida e o material para lidar com os pigmentos, os vários tipos de pincéis e tintas. A escolha dos materiais e técnicas adequadas está diretamente ligada ao resultado desejado para o trabalho e como se pretende que ele seja entendido. Desta forma, a análise de qualquer obra artística passa pela identificação do suporte e da técnica utilizada. Olha que informação relevante, pessoal. Na identificação da arte, é importante considerar também a técnica e o material utilizado. É importantíssimo que você considere isso, tá? Quando você for ler alguma obra artística, quando você for visualizá-la, avaliá-la, você precisa certificar de que você também conhece a técnica e os materiais utilizados. São de extrema importância, gente. É necessário que vocês saibam, tá?
porque isso também vai ajudá-lo a interpretar melhor aquela obra. Digamos que o cara fez um monte de traço. Ele fez um monte de traço. Assim. Só que ele utilizou, então, um monte de pontinho. Assim, ó. Ele utilizou aí uma técnica de pontilhado. Tá? Vocês vão aprender sobre essa técnica de pontilhado, tá? Que a gente faz um desenho através dos pontos, cobrindo com pontos. Então, a partir do momento que você sabe que isso aqui foi uma técnica pontilhada, você já vai visualizar a obra diferente. Você não vai ver apenas um monte de ponto. Você vai ver que tem um propósito com esses pontos aqui, porque a técnica de pontilhada, ela trabalha literalmente com pontos, tá? O desenho todo ele é produzido com pontos, tá bom? Então, é uma das coisas que as pessoas não entendem. É que se você quer fazer a análise da obra, você precisa considerar todo essas características, todas essas características, tá bom? Pois bem, pessoal, então temos aqui ainda mais três formas artísticas de desenho, mas nessa nossa aula não vai dar tempo, então eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai ver a arquitetura, vamos ver a escultura, a colagem e também vamos ver... Pronto, só isso mesmo. Arquitetura, colagem e escultura. São as nossas três obras de arte que vamos estudar na próxima aula. Beleza, pessoal? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Como vocês estão vendo aí, artes não é apenas desenho, não, tá, gente? Artes é muito abrangente, tem muitas coisas para a gente estudar. A gente já estudou aí manifestações artísticas, a gente já viu aí alguns tipos de obras de famosos que revolucionaram o mundo. A gente já viu a função da arte, o que é que ela expressa, qual é o sentimento que é transmitido pelo artista com a arte. Enfim, a gente já aprendeu que a arte ela é essa manifestação, beleza? Então, na próxima aula a gente continua com essas formas de manifestação, de produção artística. Vamos também ver as características de cada uma delas. Então, eu aconselho que você já pesquise em casa, faça uma pesquisa das principais formas de produção artística, tá? Vocês vão descobrir que não é apenas desenho, tem muito mais além daquilo. Beleza, pessoal? Então foi isso, beleza? Estudem, pessoal, estudem que vocês vão descobrir mais e mais coisas, tá bom? E lembrem das dicas que foram dadas aqui, tá? Uma das mais importantes dessa aula foi na interpretação artística. Quando você for interpretar qualquer obra, você precisa considerar todos os aspectos, incluindo a técnica e os materiais utilizados pelo artista. Um bom artista deixará registrado todas essas informações, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham uma ótima semana, se Deus quiser. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem, podem me consultar lá no Class App. Tá? Estou à disposição de vocês. Podem mandar qualquer dúvida. Assim que eu ver, eu estarei respondendo. Beleza? Então, foi isso. Fiquem na paz. Tenham uma boa semana e vejo vocês na nossa próxima aula. Beleza? Estudem isso aqui, por favor. A gente, tchau. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau.